Saiu na manhã desta quinta-feira mais uma pesquisa IPESP, pesquisa sobre popularidade de Bolsonaro, sobre pandemia e aquilo que mais polariza as atenções da opinião pública, sobre as eleições presidenciais. Lula segue estável, muito à frente, com possibilidade real de vitória no primeiro turno. Bolsonaro segue deslizando para baixo e, pela segunda vez, o Instituto testa um cenário sem Sérgio Moro, que se mostra cada dia mais inviável e é aquele, de todos os candidatos, o que teria uma vitória mais apertada contra Bolsonaro num eventual, e claro, apenas teórico, segundo turno. Eu sou Mauro Lopes, este é mais um Boletim 247. Eu vou apresentar para você a pesquisa quadro a quadro, pelo menos boa parte dela. Mas antes, quero fazer uma advertência que é obrigatória por lei neste ano de eleições. Eu quero informar vocês que essa pesquisa foi feita com a metodologia quantitativa, foi realizada entre 24 e 25 de janeiro de 2022, portanto, nesta segunda e terça-feira. É uma amostra nacional com 1.000 entrevistados, representativa do eleitorado brasileiro, de 16 anos e mais, de todas as regiões do país, com cotas de sexo, idade e localidade, controle de instrução, renda e recall do voto presidencial 2018, entrevistas telefônicas. A margem de erro máxima estimada é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95,5. O registro da pesquisa. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 06408/2022 e a sua divulgação está autorizada a partir de hoje, 27 de janeiro de 2022. Vamos à pesquisa, então. A pesquisa começa com uma avaliação do governo Bolsonaro e o movimento é o mesmo que temos assistido já há bastante tempo. É o que se chama na pesquisa o movimento de boca de jacaré, né? Bolsonaro tem cada vez mais escorregado, deslizado para baixo com sua popularidade. Veja aqui a avaliação do governo Bolsonaro, 55 de ótimo e bom, 23 de ótimo e bom apenas, 55 de ruim e péssimo, como eu disse, boca de jacaré. Essa popularidade não foi sempre assim. Alguns meses atrás, era 40-32. E foi subindo, e ele está estável, né, nos 55. Quanto ao ótimo e bom, prossegue escorregando. Caiu apenas um ponto, mas vem nesse processo de queda. Essa é a avaliação do governo Bolsonaro. Agora, a aprovação do governo Bolsonaro. 64% desaprovam, apenas 29% aprovam. Percepção das notícias sobre Bolsonaro são para 58% mais desfavoráveis, para 27% nem favoráveis, nem desfavoráveis. Apenas para 8% elas são mais favoráveis. Percepção sobre a economia. Economia brasileira no caminho certo ou errado? 65% errado, claro. Apenas 26% certo. Eleição presidencial, vamos a ela. Primeiro, o interesse pela eleição presidencial 2022. 65% indicam muito ou algum interesse. Importante dizer, esse é um índice absolutamente fora do padrão das pesquisas. Em geral, no início de ano eleitoral, nesta época, o interesse é muito abaixo disso. Então, há um grande interesse na população pela eleição presidencial, o que confere às pesquisas uma credibilidade ainda maior. Intenção de voto para presidente. Lula, 35%. Bolsonaro, 23, Moro, 24, Ciro, 4, João Dória, 1, Simone Tebet, 0, Rodrigo Pacheco, 0, nenhum, branco, nulo, 6. Essa é uma outra característica das pesquisas. Nenhum, branco, nulo, está muito abaixo do usual nesse período. O IPESP testou
essa é a pesquisa espontânea, claro, 35 para Lula, 23 para Bolsonaro. O IPESP testou 2 cenários com a pesquisa estimulada, que é a pesquisa que mais se aproxima do cenário provável no período das urnas. Claro que é muito cedo ainda, muita água vai correr debaixo da ponte, mas é a pesquisa estimulada que é utilizada como antecipação da votação. Vamos a ela. E aí o IPESP, pela segunda vez, testa 2 cenários, um cenário sem Sérgio Moro, uma indicação clara de que o mercado já considera que fracassou a possibilidade de Moro se configurar como uma terceira via ou como uma candidatura viável, examina-se cada vez mais a possibilidade da sua retirada para tentar empurrar Bolsonaro para o segundo turno. Não está adiantando. Vamos ver o cenário 1 com Moro. Lula 44, Bolsonaro 24, Moro 8, Ciro Gomes 8, João Dória 2, Simone Tebet 1, Rodrigo Pacheco 1, Alessandro Vieira 1, Felipe Dávila 0. Neste cenário, Lula está a 1 ponto da vitória no segundo turno. Ele tem 44% e a soma de todos os demais candidatos é 45%. Então, cenário realmente de proximidade da vitória de Lula. Não é diferente na lista 2. Lula tem 44%, Bolsonaro 26%, Ciro 9%, João Dória 4%, Simone Tebet 1%, Pacheco 1%, Alessandro Vieira 1%, Felipe Dávila 1%. Vejam que o cenário sofre pouca modificação com a saída de Moro. Bolsonaro cresce apenas 2 pontos, Ciro apenas 1 ponto, e os demais candidatos, e Felipe Dávila lá embaixo cresce 1 ponto. Dória, que tinha 2, passa a ter 4. Então, uma modificação muito pequena do cenário. A ideia de que a saída de Moro também poderia desfavorecer Lula e favorecer Bolsonaro, por exemplo, não se confirma. Vamos mais adiante. Então, intenção de voto para presidente evolutivo. Então, Lula está com 35 agora. Perdão. Com 35 agora, Bolsonaro com 23. Então, você tem um cenário de crescimento de Lula, a curva é uma curva de crescimento de Lula e de lenta queda de Jair Bolsonaro. Esse é o principal cenário. Em relação aos demais, todos arrastam-se muito lá embaixo, sem grandes modificações, na verdade, com queda, né? Já houve melhores momentos para a chamada terceira via. Intenção de voto para presidente, estimulada a lista 1. Aí vem o quadro evolutivo, não vamos passar, é muito número pequeno para a gente passar aqui agora. O que eles chamam probabilidade de voto. Lula tem 44% de pessoas que dizem que com certeza votariam, 43% que dizem que não, que não votariam de jeito algum, 12% que poderia votar. Bolsonaro, 64% não votaria de jeito nenhum. Vejam como as cores se modificam. Apenas 25% que fala que com certeza votaria, né? Lembra que exato, são números muito próximos do que a pesquisa está demonstrando. E 8% que poderiam votar. No caso aqui de Lula, entre o com certeza votar e poder votar, nós temos 44 mais 12. Nós estamos falando, portanto, de 56%. É um número espetacular, né? Para Bolsonaro, esse número não ultrapassa 33%, a soma dos que podem votar, dos que votarão com certeza, com os que podem votar. É realmente uma diferença espetacular. Aí vem a probabilidade de voto dos demais candidatos. Vou passar adiante nessa probabilidade de voto. Vamos adiante. Segundo turno, Lula e Bolsonaro. Lula, 54%, Bolsonaro, 30%. Então, vejam como a curva de Lula é de um crescimento lento, gradual e seguro. Agora ele teve uma pequena queda de 56% na última pesquisa para 54%, mas ainda se mantém a curva. Vamos ver a próxima pesquisa. E Bolsonaro está deslizando, escorregando lentamente, cada vez mais para baixo. 54-30, portanto. Lula e Sérgio Moro. 50 Lula, 31 Sérgio Moro. Vejo que aqui é um cenário de relativa estabilidade, também com uma tendência de queda de Sérgio Moro. Lula, Ciro Gomes, 51,
25, cenário de estabilidade. Ciro veio caindo e está se mantendo com o número de 25. Lula e João Dória, também estabilidade, 52 a 19. Agora vem a avaliação dos demais candidatos, uma simulação dos demais candidatos versus Moro. Bolsonaro perde todas, versus Bolsonaro, perdão. Bolsonaro perde todas, com Ciro 45 a 33, cenário também cada vez pior para Bolsonaro, com João Dória 42, João Dória 33, Bolsonaro, e aqui Sérgio Moro com Bolsonaro. Moro vence 35 a 28, mas é a vitória mais apertada no segundo turno. A expectativa de vitória de Lula é altíssima, claro, não poderia ser diferente, 59% contra 29% de Bolsonaro. Aí vem o sentimento em relação à pandemia. Nós vamos fazer reportagens em relação a isso, mas eu não vou detalhar agora, nesse boletim, as informações relativas à pandemia. Fica para um segundo momento. Eu sou Mauro Lopes. Este, então, foi mais um boletim do Brasil da Pós TV 247. Aqui embaixo, você fica sabendo como apoiar o Brasil 247 e a Pós TV 247. Pode ser membro aqui no YouTube, pode fazer uma assinatura, pode mandar um Pix. Enfim, há diversas formas para apoiar. Uma delas, inclusive, não implica qualquer recurso financeiro. Se você não é inscrito ainda no canal do 247 no YouTube, inscreva-se já. É da comunidade, das pessoas que depende da mídia independente, muito diferente da mídia conservadora, que defende basicamente do grande empresariado. Muito obrigado, até o próximo boletim.